Para além do elenco, como é que fica Pepa nesse momento, hein? E Rodrigo, né, um dos nossos diretores aqui, está com a gente desde sempre. Vamos ter que esperar o Palmeiras. Muitos já sabem quem é. Rodrigo falou várias vezes comigo ontem, eu vi outras pessoas, conversei com o Antônio Gabriel, repórter da Jornal, e também teve a mesma sensação de Pepa muito cara fechada, pós-jogo, entrevista coletiva num tom... Parece incomodado, né? Parece incomodado, né? Mas tá incomodado com o que tá acontecendo, né? Não parece um incômodo com direção ou com elenco, até porque o elenco, as poucas demonstrações que a gente viu, parece fechado com ele. Lucas Lima deu uma entrevista pra gente aqui, dizendo assim, a preocupação até em proteger o trabalho de Pepa. Sim. Tem uma cena, acho que Pablo abraçando muito Pepa. Isso, inclusive, pesa a favor dele. Qual é a margem dele? Uma partida muito ruim contra o Palmeiras já reabre o debate, já... Eu acho que o nível de tolerância tá, assim, baixíssimo. No limite, né? No limite. Não tem mais... Acho que todas as muletas que ele poderia colocar acabaram. Porque a pré-temporada, a narrativa dele de rodar o elenco, de tudo, para que chegasse o brasileiro, acabou, passou. A pré-temporada cessou. Agora a gente entrou, não é mais nos jogos, com todo respeito a todas as competições que aconteceram até então, Copa do Brasil, tudo. Acabaram o jogo das crianças, dos meninos. Agora é o jogo dos adultos. E ele prometeu, dentro da narrativa dele, que quando chegasse os jogos dos adultos, o time ia ser adulto. Só que a gente não consegue enxergar isso. Contra o São Paulo foi adulto. Contra o São Paulo foi adulto. Mas a gente está se apegando a um pedaço daquilo tudo que aconteceu. Então a gente não sabe... Que poderia ter desandado com um minuto, né? Com um minuto. Então a gente não consegue olhar com confiança, enxergar e afirmar alguma coisa. Enxergar se esses apagões foram coisas de... esse jogo aí a gente é muito superior tecnicamente. No jogo cascudo, é 100% focado, como aconteceu no jogo de São Paulo. Mas a gente não consegue ter essa clareza. A gente continua, foi até uma analogia que eu fiz da outra vez, de vendas, sem saber. A gente está praticamente trazendo até um autor, um romancista português premiado, Saramago. A gente está vivendo um ensaio sobre a cegueira, onde parece que no colapso da epidemia da cegueira branca, só quem enxerga é Pepa. E a gente, tá todo mundo ali pelo que ele fala e tendo que ir com ele. Tentando confiar no que ele conduz. Só que se a gente tem uma confiança se aquele caminho é o caminho correto. Porque a gente tá pisando em abismos, a gente tá pisando em pedras, a gente tá pisando em detritos. E tá doendo, tá incomodando. E as coisas não estão mudando. Então, a gente passa a não confiar. A gente passa, quando ele diz que vai ser pela direita, a gente passa, não tenho certeza. Será que é isso mesmo? Será que é o correto? O elenco precisa dar respostas também? Precisa. Só que ele, como treinador, em jogos até então dessa pré-temporada, que ele tinha um poder maior de conseguir resolver isso do banco, porque ele era muito superior em relação ao elenco, ele não conseguiu. Ele não conseguiu mudar cenários. Ele não conseguiu mudar posturas. Então a gente vai nesse ensaio sobre a cegueira de mãos dadas com Pepa, sem saber para onde está indo, com medo. E aí, com a paciência, eu acho que no limite total. Cauê, se perder para o Palmeiras, cai? Eu acho que não cai. Talvez não seja para tanto, mas eu acho que o botão do alerta já tinha que estar ligado. Porque tem o perder e o como perder, né? Exato. Eu acho que na Série A a gente tem que... Não é só perder. Porque perder do Palmeiras, veja só. Não tivesse tido o jogo do São Paulo, cá pra nós, assim, não tivesse tido o jogo do São Paulo. Talvez ele tivesse demitido hoje, se não tivesse tido o jogo de São Paulo. Mesmo tivesse sido campeão, assim, porque assim, teria sido assim uma semana, e não é simplesmente, demite o treinador porque perdeu e tal.
não tem que ter paciência. Claro, beleza, tem que ter paciência. Mas, assim, o jogo do São Paulo, ele foi à luz para que você tenha um pouco de confiança no trabalho. Porque se você tira aquele jogo, é um período muito tumultuado. Tem ali o clássico contra o Santa Cruz, mas o clássico é o clássico, pô, onde você ganha uma energia extra dentro na semifinal. E mesmo assim, mesmo considerando isso, ainda havia no olhar pós-clássico, havia uma disparidade técnica enorme. Então, assim, que isso tem que ser ponderado também. Então, acaba ficando uma sequência muito grande de jogos fracos, de jogos de poucas respostas, assim. Então, aí vem esse jogo do São Paulo que foi animadora, porque, de fato, o que vinha acontecendo, eu disse, esse time tem uma capacidade de fazer alguma coisa. Aí muita gente fala, mas o São Paulo tá mal. Pô, meu irmão, nem todo mundo tá jogando bola como o Flamengo, não. O São Paulo tá na média... Ganhou do Tadjeres fora de casa ontem. Libertadores. O jogo assim, foi lá e ganhou. No Rio, assim, se o time empatar, outro time é uma merda, então. O cara não tem mérito nenhum, nunca tem. É impressionante. Não, então, assim, foi lá e empatou. Então, teve assim, muito mérito no jogo. Teve mérito no jogo. E nessa situação, aquilo deu essa luz. Veja, né? Comparando, o Vojvoda tem 4 anos para se sustentar durante um bom tempo aí no Fortaleza. O lastro dele é incomparável. A comparação não é Vojvoda e Pepa, não é isso, não. Mas é só o momento que o Fortaleza era um momento ruim, e na hora que vence o Fluminense, pô, será que criou um ambiente, será que criou um cenário novo agora? Será que virou a chave? A gente até virou a chave e vê o jogo contra o Racing, e o Fortaleza acaba fazendo nas piores partidas, acho que todo mundo viu assim, Fortaleza fazendo nos últimos tempos, e um jogo grande, sobretudo. No caso do Sport, o Sport vinha nessa sequência ruim, uma sequência bastante irregular, e vê essa luz contra o São Paulo, onde foi não ganhou do São Paulo, foi só um empate, mas a performance foi boa. E assim como o Fortaleza ele não conseguiu virar a chave completa para quebrar uma fase, o de Pepa não é nem exatamente quebrar uma fase, porque ele não tem o lastro que Vojvoda tem. A de Pepa é finalmente criar uma grande fase de fato, porque no próprio acesso do ano passado, quando o Sport chegou aqui, vieram aqueles 2 jogos miseráveis contra o Operário e contra o América, onde a resposta do time assim quase colocou o acesso no ralo, assim. Um jogo moroso contra o América, uma partida um futebol quase covarde contra o Operário. O time se ficou dentro da área o tempo todo e acabou tomando a virada na reta final. Assim, que a gente falou, teve um expulso, parecia que perdeu 3, né? Exatamente, ficou com a mente, parecia que tinha ficado com 3 a menos, já estava jogando com 8, com 7 jogadores, sei lá. Então, não teve uma grande sequência de bons resultados. Poderia ter iniciado agora, mas mesmo o título acaba não vindo disso. É muito curioso. O título veio com uma derrota, e uma derrota de virada, dentro de um cenário completamente... Eu acho que ele sabe, parte da cara fechada dele ontem, preocupada. Foi o primeiro título da carreira dele. Acho que até pro próprio treinador disse, pô, o primeiro título da minha carreira, desse jeito. Eu acho que ele sabe que não deu um passinho de evolução. Ele sabe que a pressão não foi continua. como ele queria, Fred. O enredo, ele tem certeza. Eu acho exatamente isso. Eu acho que o enredo, disse, pô, que não era o roteiro que isso, perfeito, Cauê. O enredo ele sabe, Fred. E só reforçando aqui, até para deixar claro, para que não se tirem recortes e confirmações de algo sobre esses recortes, eu não estou pedindo a demissão de Pepa, não. Eu só acho que, a partir da derrota, eu só acho que, como tudo na vida, quando as coisas começam a você bater com a parede na cabeça e as coisas parecem que não estão dando certo de alguma maneira, você precisa refletir. E eu acho que a gestão do esporte já precisa estar refletindo. O momento é de atenção maior sobre o treinador. De tentar entender, será que esse caminho tá certo? Porque não adianta todo dia eu pegar um caminho para a escola do meu filho para deixar e todo dia eu chegar atrasado saindo com antecedência. Será que eu não posso estar errado, não? Cara, é aquilo, veja só. O que a gente tá falando sobre domingo? Vem aqui, o Palmeiras abre 1-0, o Sport se organiza, luta, perde uma chance, empata o jogo 1-1. Aí no final, uma bola escapada do Palmeiras, 2-1 Palmeiras. Pô, isso é um jogo. Exato. Isso é um jogo. Ninguém vai dizer, pô, demite Pepa porque... Não é cobrando o resultado. Porque 2 bolas de qualidade do Palmeiras foi lá e fez o gol. E a gente falou isso antes do jogo do Morumbi. A resposta do Morumbi foi positiva, tá? E se o São Paulo tivesse, numa última bola do jogo, feito um gol, não seria diferente. Porque nesse momento, o que o Sport precisa é demonstração de competitividade contra os mais fortes e capacidade de envolver os iguais. Eu não vou nem chamar de ninguém de mais fraco, porque eu não sei se tem alguém mais fraco, mas existem iguais. Você precisa,
competir contra os mais fortes, porque na hora que você compete, você tá perto de ganhar o jogo. Veja, o Sport poderia ter ganho de São Paulo. Sim. O jogo ali, o Se Sport teve Lobato, bolas pra ganhar de São Paulo. minimamente, se Lobato bate Isso. com a direita, tinha feito o gol. Tinha feito o gol. Então, assim, o Sport competiu e poderia ter vencido São Paulo. Isso vai acontecer, se o time for competitivo, Cauê, isso vai acontecer mais 8 vezes esse ano. Sim. Vai pegar o Atlético Mineiro fora, pode tomar 4-0 ou pode ganhar de 1-0. Porque se você for competitivo, você se permite jogar. E eu acho que é isso que o Sport tem, que E é competitivo, não é só qualidade técnica, não. É intensidade, sobretudo. intensidade. O Contra o Vitória São- sobreviveu assim. O Juventude sobreviveu 2024 assim. E aí, eu acho que pra fechar, pelo menos da minha parte sobre Pepa, E o Sport foi assim no Morumbi. A questão é que a gente tem dúvida se Isso. aquilo ali vai ser Isso. uma noite, uma noite de sábado perdida aí, ou se vai ser ou a se vai ser tônica um- do Sport. Se aquilo for um apagão positivo ou se será o normal. eu tenho duas últimas coisas a acrescentar sobre Pepa. E vem da entrevista de Lucas Lima pra gente ontem. Que chamou até atenção, né, Cássio? O Lucas Lima expõe o incômodo. O que a gente tá interpretando sobre as expressões mais sérias de Pepa ao fim do jogo, Lucas Lima deixou claro que existe internamente o incômodo com o nível de futebol apresentado. Isso é um alívio. Porque Pepa, e aí eu acho isso correto, eu não estou criticando não, Pepa é um daqueles técnicos que utiliza a entrevista coletiva para falar o que ele quer falar e não exatamente o que ele acredita. E não tem problema. Talvez se eu fosse treinador, eu fosse assim também. E se eu fosse gerente de comunicação de um clube e o treinador viesse me perguntar, eu também indicaria ser assim, porque em entrevista coletiva você não tem que chegar lá e desabafar, não. Não são psicólogos, nem são os donos do clube. Ah, você tá falando pro torcedor que é o dono do clube. Não, torcedor não é dono do clube, não. Torcedor é torcedor. Tá? Ele tá falando pro adversário, ele tá falando pro jogador, ele tá falando pra todo mundo quando ele tá numa coletiva. Então ele precisa ter muito cuidado, medir as palavras e calcular as palavras. Mas na hora que Lucas Lima passa isso, demonstra que há um incômodo interno com o futebol jogado. E o outro ponto que Lucas Lima falou, e é o que eu uso para fechar, é que Lucas Lima teve uma hora que ele fala assim, Cauê. Já que você não nos assistiu, né? Nos traiu, eu vou dizer para você. Lucas Lima ele fala assim: tá faltando pouco para as coisas darem certo. É aquela história, é como se o time tivesse qualidade, as jogadas começassem a ser desenhadas, mas não tá conseguindo O passe final, o o capricho. passe final. Eu senti muito isso dele assim. É. Tá faltando pouco para as coisas darem certo. No começo de jogo ali, ele teve umas 3, 4 bolas Sim. que ele desperdiça, por exemplo. A jogada chegou muito bem trabalhada nos pés dele. Eu chamei Cássio na hora do jogo. Logo no comecinho do jogo. Não tinha 5 minutos de jogo. Eu disse, Cássio, tem algo que eu tô falando todo o programa e a gente finalmente tá vendo hoje. E é por isso, eu chamei isso para justificar porque eu queria a escalação emulando a Série A, porque eu queria Lucas Lima na direita. Porque eu acho que quando o Lucas Lima vai pro meio, ele e Sérgio deixam de conversar. Não há diálogo entre os dois. No máximo, um solta a bola pro outro ali e quem tá com a bola assume a construção da jogada. E ontem a gente viu umas 2 ou 3 inversões de Sérgio e uma de Rivera que encontraram o Lucas Lima lá na frente em ótima posição. Só que ao invés de um Lobato, que às vezes você dá um lançamento desse e a bola pega na canela, corre, vira correria, Lucas Lima domina, já sai muito perto da área. Claro que faltou polimento e Lucas Lima ontem não conseguiu o último passe ou o antepenúltimo passe para essa jogada. Foi cemitério de jogada ontem, infelizmente. Foi. Ele não foi bem. Poderia ter batido uma bola que não bateu. Não conseguiu. Mas eu vi a chama disso. E talvez seja a isso que ele se refere, né? Quando ele diz que falta pouco para o time acontecer. E aí ele destaca mais um ponto. Não teve semana livre. Né? O Sport vai agora... Teve uma, na verdade. Mas o Sport agora, a partir de agora, não tem mais quarta-feira. Uma que foi consequência da eliminação do Brasil.
É. Exatamente. E as outras Agora, serão também. a Na verdade, semana agora livre, Fred, ninguém tem, né? Essa é uma questão. não, ninguém Veja. tem. Quem tem agora aproveita. Exato, que é o Veja, esporte. o Sport vai ter um agora, mas entre a terceira e a quarta rodada ninguém tem, porque é brasileiro. É terceira, quarta e quinta. O brasileiro acontece no meio de semana, só que aí depois o Sport tem todas pra frente. Isso. Todas mesmo. Porque o Sport tá fora da Copa do Brasil, né? E até, Fred, em cima do que tu colocaste aí de Lucas Lima, eu consegui enxergar muito do que ele falou indo pro jogo de São Paulo. Que faltou justamente aquele refino para ter o último penúltimo passe para deixar alguém na cara do gol. Para ter o time correto para deixar alguém numa posição melhor para que outro jogador saísse e tivesse um arremate melhor. Então, talvez, não é que o Lucas Lima tenha falado isso pensando no jogo de São Paulo, mas o que ele falou me remeteu ao jogo contra o São Paulo. De um jogo que foi muito correto, mas que os defeitos de qualidade de alguns jogadores individualmente do Sport frearam até uma vitória, sobretudo os atacantes, mas que os jogadores enxergam que o patamar que o Sport está alcançando talvez seja o patamar do ideal que ele consiga entregar. E que estejam esperando esse refinamento final, esse burilamento desse possivelmente na frente. Porque eu acho que eles já conseguiram enxergar que defensivamente, naquele formato de jogo, talvez o Sport sofra menos. E o Sport, eu acredito que vai jogar muito mais naquele modelo de jogo, que era o modelo de jogo que me lembrou muito o Cruzeiro de Pepa. O Cruzeiro de Pepa é muito parecido com o Sport do jogo contra o São Paulo. É isso. Que era uma aposta, você foi um dos primeiros, Cauê, a levantar esse ponto, né? É. No Cruzeiro foi de outra forma que ele conseguiu. No Cruzeiro foi de outra forma que ele conseguiu. Sofreu por questões semelhantes. Os atacantes que não resolviam, criavam e não resolviam. Então, assim, ele vai ter que arrumar saídas também. É isso, tá?